Eu vou pedir para que todo mundo receba com uma salva de palmas bem forte, tá? Eu sei que tem gente chegando ainda, para ela poder também entrar no gás. Isabela Chagas, pode vir. Obrigada, Lê. Eu que agradeço. Obrigada. Testando. Olá, bom dia a todos. Como a Alexandra me apresentou, eu sou a Isabela, sou executiva comercial da Eloque. Eu também gerencio o e-commerce que chama James Black, uma boutique de pet shop. E eu também sou fundadora do projeto Conectadas, que é um projeto que visa apoiar, ajudar, informar e conectar outras mulheres que desejam empreender no mundo digital. Então, vou falar hoje sobre marketing de conteúdo. Quero deixar uma pergunta para vocês pensarem ao longo do que eu for falando. Como vender mais utilizando o marketing de conteúdo? Então, vou ensinar a técnica para vocês venderem sem parecer que está vendendo e sem gastar horrores com marketing digital. Então, acho que a primeira pergunta do dia é fundamental para a gente pensar o que é realmente marketing de conteúdo, né? Muitas pessoas se confundem, pensam que é blog. Não que estejam errado, mas é uma das ferramentas, mas não é isso. O marketing de conteúdo ele é muito antigo. Quem aqui lembra da lata de leite moça que vinha com receita, né? Alguém colecionava aqui? Minha mãe, por exemplo, ela colecionava. Então, todo mundo comprava a lata de leite moça para colecionar as receitas, que não falava nada da marca, né? Mas pegavam por causa do conteúdo. Então, parece besteira, mas sua mãe, a sua avó, até mesmo você fica com a marca na cabeça, né? E isso era antigamente para grandes empresas. Então, pensa como era difícil fazer um livro, fazer um guia, fazer um rótulo, era muito difícil. E hoje, tudo mudou com a chegada da internet. Antes, na década de 90, por exemplo, todo mundo assistia filme na Globo, tinha que esperar o comercial de 30 segundos, né? Você, então, tinha que estar à disposição da Globo. Hoje, não. Hoje, a gente não consegue esperar nem uns 5 segundos do YouTube, já quer passar. Então, tudo mudou. Hoje, por exemplo, eu consigo escolher o canal onde eu quero encontrar minha receita, por exemplo. Posso colocar no Google, no YouTube. Eu consigo assistir meu filme sem ter o comercial. Então, tudo mudou com a chegada da internet. Eu coloquei esse exemplo da Red Bulletin, né? Red Bulletin um site de revista mensal, né, de tiragem da Red Bull. Acho que todo mundo conhece aqui a Red Bull. Red Bull é uma marca de energético. E o interessante é que no site deles, eles não falam nada como a Red Bull é boa, como fala sobre que a energia que o Red Bull dá. Não, eles colocam conteúdos interessantes. Então, eles colocam conteúdo de Game of Thrones, esportes radicais. Então, são conteúdos que me interessam, né? E não falam nada da marca dele. Isso gera familiaridade. E familiaridade é super importante na hora da decisão de compra. Então, por exemplo, você está lá na prateleira do mercado, com certeza você vai lembrar que você viu um conteúdo interessante, você já tem familiaridade com a marca e você vai querer comprar o produto. Gosto muito dessa definição. Então, marketing de conteúdo é uma estratégia baseada na criação de conteúdos relevantes com o intuito, né, com o objetivo de atrair e engajar uma audiência para gerar negócios. Então, como eu falei para vocês que marketing de conteúdo é estratégia, como que nós fazemos estratégia? Planejando. Como tudo na vida, também precisa ser planejado, que a gente vai postar nas redes sociais, como a gente vai postar nosso conteúdo. Então, o primeiro passo é você definir o seu objetivo. E não é o objetivo da sua empresa, eu quero vender mais. Não. Aqui eu trouxe alguns objetivos comuns, né, que muitas empresas consideram no marketing de conteúdo. Então, o primeiro objetivo, gerar lead. O que é lead? Lead é uma pessoa que te dá informações para que você possa contactá-la e gerar negócio, né, e vender. Aumentar o alcance da marca. Imagina que você escreve um blog post super interessante, as pessoas pesquisam no Google, encontram a sua marca, então você vai ter um alcance de marca, mais pessoas vão encontrar você. Diminuir custos. Por exemplo, seus clientes têm muitas dúvidas, então você pode fazer um FAQ de perguntas e respostas no seu site, colocar as principais dúvidas dos seus clientes. Então, ele já vai olhar no seu site, vai tirar todas as dúvidas, e você não precisa, por exemplo, aumentar a sua equipe de suporte de vendas. Então, você consegue diminuir os seus custos aí. Ou até mesmo, você faz 3 blog posts falando como funciona o seu produto, isso vai diminuir o tempo do seu vendedor, que não vai precisar falar tanto. Então, seu vendedor vai ter um tempo mais efetivo. Gerar autoridade. Quando você é expert no assunto,
você consegue gerar autoridade, né, no assunto, no seu segmento. Então, quando você conhece bastante de um assunto e mostra para o mercado, as pessoas vão te ver como autoridade, né? Você vai gerar autoridade no seu segmento, com certeza as pessoas vão querer fazer negócio com vocês. Educar o mercado. Imagina que você tem um negócio complexo. Por exemplo, você tem um software de gestão de padaria. Você chega no dono da padaria, né, e que usa uma planilha de Excel, e você mostra como o seu software ele vai ajudar ele. Então, você vai criar um blog post falando sobre os benefícios da sua gestão do seu software, como ele vai aumentar a produtividade dele no dia a dia, como ele vai vender mais. Então, o dono da padaria vai parar e pensar, nossa, olha, realmente eu não sabia quantos benefícios esse software pode me dar. Então, eu vou comprar. Então, todos esses são os seus objetivos no marketing de conteúdo e os benefícios também. Mas, para tudo isso, todo objetivo ele deve ser mensurável. Então, todo objetivo ele tem que ter número. Por quê? Porque você precisa saber se está dando certo ou não. Então, você vai traçar o seu objetivo e vai mensurar ele para ver se dá resultado ou não. Então, eu vou falar sobre KPI. O KPI é indicador-chave de performance. Então, são as métricas, né, os números que você vai colocar para você conseguir ver se você está avançando ou não. Então, primeiro passo, o objetivo ele não é KPI. Então, por exemplo, você não consegue medir o reconhecimento da sua marca. Você não vai falar, eu tenho 10 pontos de reconhecimento de marca. Não, você não consegue. Mas a gente consegue transformar o nosso objetivo em KPI. Então, por exemplo, eu não consigo medir o reconhecimento da marca, mas eu consigo ver no Google Analytics, por exemplo, quantas visitas teve no meu site. Que é a mesma coisa que o reconhecimento da marca. Quantas menções da marca eu tive nas redes sociais. Felicidade do cliente, você também não consegue medir. Mas você consegue fazer uma pesquisa de satisfação e consegue ver se o seu cliente está satisfeito ou não. Ou até mesmo auxiliar o time de venda. Você não consegue medir isso, mas consegue ver quantos leads gerados através do e-book que você fez. Então, é sempre importante você fazer a mensuração dos seus KPIs para ver se você está avançando ou não. Primeiro passo, é muito importante, defina a sua persona. O que é a persona? Persona é um personagem fictício que tem todas as características do seu cliente ideal. Então, eu vou citar para vocês qual é a diferença de persona e público-alvo para vocês entenderem bem. O público-alvo é algo genérico. Todo mundo já ouviu falar, quem é o meu público-alvo? Então, o público-alvo é algo genérico. Então, por exemplo, mulheres entre 20 e 40 anos, moradoras de São Paulo, salários entre 4 e 10 mil. Agora, parem para pensar. Vocês acham que conseguem falar com uma mulher de 20 anos, de 40 anos, da mesma maneira? Não, porque elas estão em épocas diferentes. Então, o ideal é você traçar uma persona. Eu dei o exemplo da Marlene, né? Como eu falei para vocês que eu gerencio o e-commerce da James Black, que é uma boutique de pet shop. Então, a gente vende roupinha de cachorro, colar sob medida. A Marlene, eu baseei na minha cliente real. Né? Eu baseei ela numa cliente real minha. Então, é interessante, peguem já os dados dos seus clientes, de pessoas que já compram o seu produto, para basear na sua persona. Por quê? Eu posso ter 10 Marlene, 1000 Marlenes, 10 mil Marlenes que compram o meu produto. Então, por exemplo, a Marlene, ela é gerente financeira, ela trabalha numa grande empresa multinacional, ela tem 40 anos, né? Ela tem ensino superior. Quais são as mídias que ela usa? Facebook, Instagram e e-mail. Então, eu já sei que essas 3 mídias eu posso utilizar para falar com ela. E qual é o objetivo dela? Né? Então, como eu falei para vocês, a Marlene ela é solteira, ela tem 40 anos, mora sozinha, e ela tem um pet, né, um cachorrinho que ela trata como filho. E a principal dor da minha persona é que ela não tem tempo. Então, ela não tem tempo para... Como ela trabalha o dia inteiro, ela não tem tempo para mercado, comprar ração, comprar as coisas para o pet. Né? E também ela tem a preocupação de onde que ela vai deixar o cachorrinho dela. Então, como a minha empresa pode ajudar? Então, eu falando como James Black Pet, como eu posso ajudar a minha cliente? Então, eu tenho o meu site, onde eu vendo necessidades para cachorro. Então, eu posso vender ração, posso vender roupinha, né? Eu posso vender coleira, enfim. Todos esses utensílios para ajudar ela, para dar comodidade, para ela entrar no meu site. Ela pode comprar na rua, ela pode comprar no serviço dela, não precisa, como ela não tem tempo, né? Eu sei do problema da minha persona. E eu, por exemplo, como ela não tem onde deixar o pet dela, eu posso fazer uma parceria com o hotel de pet. Então, eu consigo oferecer para minha cliente no site um desconto de 20% para ela ir, por exemplo, no hotel para pets, né? Então, é isso. Eu, conhecendo a minha persona, eu consigo falar diretamente com ela. Eu não sei se acontece com vocês, provavelmente acontece. Mas quando eu estou no feed do Facebook, aparecem vários cursos de marketing digital.
Por quê? Porque eu sou uma persona para eles. Certamente eles traçaram uma persona, por exemplo, publicitários que fazem curso de marketing digital, conseguiram segmentar e me encontrar. Então, com a persona, você consegue ser mais assertivo. Você consegue falar realmente com o seu público. Então, falando um pouco dos canais que nós utilizamos para o marketing de conteúdo, eu vou começar com o blog. Gosto muito do blog, porque o blog é a sua casa própria, né? Quando você, por exemplo, você trabalha somente com as redes sociais, quem imaginava aqui, na época, que o Orkut ia acabar? Ninguém. Então, já imaginaram se um dia o Facebook e o Instagram acabam? Tudo que vocês publicaram lá vai sumir. Então, o blog é seu espaço, né? Você tem um total controle. Todas as pessoas que entram no seu blog conseguem ter acesso. Porque hoje, no algoritmo do Facebook, que eu vou falar mais para frente, ele seleciona, por exemplo, você tem 10 mil curtidas na página, ele seleciona somente para 3% do seu público ver. Já no seu blog, não. Você tem total autoridade, você pode colocar formatos de imagens, vídeos, texto, né? Diversos formatos. Eu não tenho como falar de marketing de conteúdo sem falar de SEO, né, que é a otimização, mecanismo de busca. Então, por exemplo, eu coloquei o exemplo para vocês do planejador de palavras-chave do Google, que é uma ferramenta gratuita, onde vocês conseguem colocar a palavra-chave relevante para vocês serem encontrados no Google, que é a busca orgânica, vocês não pagam nada por isso. Eu, então, estou utilizando a James Black como referência para vocês. Aqui, por exemplo, eu coloquei roupa para pet. Então, aqui mostra para mim, por exemplo, a média de pesquisas mensais. Então, quantas pesquisas eu tive dessa palavra-chave por mês? Então, roupa pet, eu tenho de 1.000 a 10 mil pessoas que procuram todo mês essa palavra-chave. Então, provavelmente, quando alguma pessoa for pesquisar no Google sobre o meu produto, elas vão me encontrar. Então, isso na descrição do site de vocês, né? Utilize essa ferramenta, vê a palavra-chave que as pessoas mais procuram e colocam no texto, colocam na descrição. E eu também dei um exemplo aqui sobre a planilha que eu utilizo no Excel, né? Então, vocês podem tirar foto, bem legal, para montar um blog post. Então, por exemplo, eu pesquisei a palavra-chave na ferramenta que eu mostrei para vocês, do Google, coleira para cachorro. Eu sei que essa relevância tem de 10 a 100 mil pesquisas por mês, né? Eu até vou explicar para vocês o porquê dessa alteração, mensais. Então, o título do meu blog vai ser: qual a melhor coleira para o cachorro passear? E o tamanho do meu texto vai ter 500 palavras, né? Geralmente, o tamanho do texto é de 500 palavras, 1.000 palavras, é legal vocês utilizarem. E o briefing do meu texto. Então, eu vou falar quais são os melhores lugares a levar o meu pet, quais são os cuidados que devo ter ao levar o pet para passear e qual a melhor coleira para ele utilizar. Vou colocar um responsável para escrever um texto e, por exemplo, a data de postagem vai ser hoje, sábado, né? Por quê? Porque, geralmente, final de semana que a gente leva os nossos bichinhos de estimação para passear. Por isso que também tem a variação da relevância. Então, por isso que, às vezes, tem 10 mil pessoas procurando, por exemplo, se for numa segunda-feira, e 100 mil pessoas procurando se for num sábado, no final de semana. E também vou falar sobre o conteúdo dos ricos. O que é conteúdo dos ricos, né? Eles são responsáveis por gerar os leads. Como eu expliquei para você, leads são aquelas pessoas que deixam um dado para vocês contactá-la e gerar negócio. Então, por exemplo, eu coloquei lá no meu site, né, no blog da James também, 100 nomes para dar ao seu pet. Foi uma estratégia e tanto, porque as pessoas, né, a primeira coisa que a gente faz quando compra um cachorrinho é o quê? Ai, que nome eu vou dar? As pessoas procuram, então eu ofereço um e-book falando 100 nomes para dar para o seu pet. Então, eu pedi o nome, o e-mail, o telefone, qual é o sexo do seu pet e qual é a raça. Então, aí eu já consigo qualificar o meu lead. Eu já consigo saber qual é a raça dele, então eu sei quais roupinhas oferecer, eu sei como falar com o meu público. Então, eu já consigo qualificar. Ou você pode, por exemplo, também, né, quer receber nossos conteúdos, né, deixa o seu e-mail para receber nossa newsletter, nossos blogs, posts. Então, essas são maneiras de você gerar leads. E-mail, né, já falam, o e-mail vai morrer, mas não, gente, ainda o e-mail é a ferramenta mais, né, uma das mais eficientes para você manter um relacionamento com o seu cliente. Então, por exemplo, o e-mail marketing, no calendário sazonal, por exemplo, tem os Dia das Mães, e você vai fazer um e-mail marketing para oferecer uma promoção para o seu cliente, né? Então, no Dia das Mães, eu fiz um e-mail marketing para oferecer para as mães do pet desconto nas roupinhas para os pets, eu no colar igual da mãe do filho, né, que é a mãe do pet e o pet, roupas iguais. Então, eu gerei um e-mail marketing de promoção para oferecer para eles.
O fluxo de nutrição, coloquei um exemplo aqui. Por exemplo, no primeiro dia a pessoa se inscreveu na sua newsletter. Então, a pessoa se inscreveu, você vai mandar um e-mail, seja bem-vindo, nos próximos dias você vai receber conteúdos interessantes, etc. Dia 2 eu espero, no dia 3 eu envio um e-book para ela. Aí, dia 4 eu espero, dia 5 eu envio uma promoção para o pet. Então, você mantém o relacionamento com o seu cliente. Então, ainda o e-mail é muito eficiente, gera muitas vendas ainda. Vou falar sobre redes sociais também, as principais redes sociais. O Facebook ele tem 2 bilhões de usuários ativos, né? Provavelmente que quase todos têm Facebook, então provavelmente o seu público também, sua persona vai estar dentro do Facebook. E o legal é que você consegue segmentar muito. Então, por exemplo, utilizar fanpage. Em vez de você fazer um perfil pessoal, faz um perfil de fanpage, né? Que você não tem limite de amigo, por exemplo, no perfil pessoal você tem limite de 5 mil amigos. Lá na fanpage não, você não tem limite, você consegue colocar os dados da sua empresa, endereço, as pessoas conseguem fazer check-in, você consegue patrocinar as suas publicações. Então, vale muito a pena. Como eu falei do algoritmo do Facebook, como funciona? O Facebook, é uma rede social. Então, as pessoas querem entrar para ver que amigo casou no final de semana, quem engravidou. As pessoas entram no Facebook, né, provavelmente para ter esse relacionamento. É uma rede social. Ninguém mais quer entrar, apesar que hoje mudou muito isso. Mas as pessoas não querem entrar só para ver propaganda, né? Então, o Facebook ele sempre mostra primeiro as publicações dos seus amigos e familiares. E por isso existe a mídia paga, né? Porque o alcance orgânico hoje no Facebook é difícil. Então, o que é a mídia paga, né? O Facebook ADS. É você pagar para o Facebook para segmentar e a sua propaganda aparecer para o seu público. Então, por exemplo, você tem um espaço de noivas. Você faz panfletos, você não vai entregando para todas as mulheres na rua, você não sabe dela. Já no Facebook, você consegue saber quando a pessoa noivou, né? Quando a pessoa vai casar, pelos dados de relacionamento, consegue ver a página que as pessoas curtem, qual é a profissão dela, então é muito segmentado, né? É uma maneira mais eficiente de você chegar no seu público-alvo. O Instagram ele tem 15 vezes mais engajamento que o Facebook, né? É conteúdo extremamente visual. Então, por exemplo, você também tem que ver seu segmento para ver se tem a ver com as redes sociais ou não, mas para a moda, o Instagram é a melhor rede social que tem. É totalmente visual, ainda rola o orgânico, é muito bom. O LinkedIn é uma rede profissional, né? Então você, que é B2B, que vende para as empresas, no LinkedIn você consegue ver o nome da empresa, quem é a pessoa, qual é a profissão dela, a formação, você consegue também qualificar o seu lead. E, lógico, replicar os seus blog posts nas redes sociais. Falando sobre redes sociais, vou falar como vocês fazem um planejamento de redes sociais. Eu, por exemplo, tenho 36 mil seguidores na James Black, mas foi um trabalho de formiguinha, né? Não é para o dia para a noite, também não é só postando, a gente faz muitas vendas também no Instagram, e também não é só postando promoções, roupas, vendendo. Então, defina o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Ter mais visitas na sua loja física, ter o alcance da marca, né? Divulgar uma roupa. Então, defina o seu objetivo. Benchmarking, analise o que o seu concorrente está fazendo. Essa tem que ser uma estratégia que tem que estar no marketing de conteúdo de vocês. Seu concorrente está fazendo, tá bom? Faz também, da sua maneira, mas faz. O seu concorrente não está fazendo, então faz você. Então, analise o seu concorrente, vê o que ele está fazendo, acompanhe o mercado. Defina um tom de voz, né? Por exemplo, a Netflix é uma marca jovem. Quem já entrou no Facebook, no Instagram da Netflix, vê como eles falam com a persona dele. Então, você vai falar de acordo com a sua persona. Sua persona são indústria, são em B2B, fala de um jeito mais formal. Se o seu público for mulheres, vai falar de um jeito. Se for jovem, você vai falar de outro. Então, defina o tom de voz da sua marca. E aqui é um dos exemplos que eu utilizo o Excel, né, para fazer o cronograma de ação. Porque depois que eu estudei, precisa ter o cronograma de ação para colocar em prática tudo que eu planejei. Então, por exemplo, eu coloquei ali segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, toda segunda-feira, eu coloco um post de promoção, um post de novidade da James Black. Eu coloco um Você Sabia. Por exemplo, você sabia que as caminhas da James Black são as únicas que podem ser são uma das únicas que podem ser lavadas na máquina de lavar? Então, eu coloco na terça-feira frases de amor ao pet, frases de mãe de pet, que tem muito engajamento, então eu consigo engajar o meu público. Então, vocês podem perceber que não é só posts de venda. Né? Eu interajo, eu coloco conteúdos que as pessoas vão gostar, que as pessoas vão interagir.
né? Por exemplo, toda sexta-feira eu coloco o Dog Model da semana. Um dos meus influencers são os Dog Models. Né? Então, são cachorros que têm mais de 100 mil seguidores. Então, a gente envia roupinhas, isso dá muito certo. A gente envia roupinhas para eles, eles postam foto e isso gera vendas. Então, eu coloco toda semana o Dog Model da semana, né? Então, aqui, por exemplo, é o tema. Se for o mês do Dia das Mães, eu posso colocar tanto o meu tema quinzenal, semanal, mensal, Dia das Mães, né, por exemplo. Aí eu coloco a semana, o calendário sazonal é importantíssimo, né, para vocês aproveitarem esses picos de data, Dia das Mães, Black Friday, Dia dos Pais, enfim, aproveitar para fazer promoções e vender mais o seu produto ou o seu serviço. Brief da campanha, o que eu vou falar, né, o texto que eu vou utilizar, persona. Você pode ter mais de uma persona. Por exemplo, na James Black eu tenho a Marlene, que é solteira, e tem um cachorrinho que ela trata como filho. Eu tenho um casal que optou por não ter filhos e adotou um cachorrinho. Eu tenho um casal, uma família feliz, pais e filhos, e tem um animalzinho de estimação. Então, tem 3 tipos de personas diferentes. Para cada persona, eu vou falar de um jeito diferente. Então, eu consigo, por exemplo, na segunda-feira, falar com a Marlene, né, que é a mulher solteira que tem os pets. Na terça-feira, eu consigo falar com a família. Então, você pode definir, traçar os dias da semana que você vai falar com a sua persona, que tipo de publicação, a imagem, né? Imagem, escolham boas imagens, imagens que chamam a atenção. Né? Geralmente, postem poucos textos. Né? Se for colocar texto, põe na descrição nas redes sociais, não coloca na foto. A foto tem que estar clean, tem que estar clara. Até porque, quando você for impulsionar uma publicação, o Instagram, o Facebook, ele não deixa impulsionar quando tem muita coisa escrita na imagem. Então, a imagem tem que estar clean. Se for colocar texto, põe na descrição. Então, vou falar sobre funil de vendas também. Né? Então, o topo, o meio, fundo, que é descoberta, consideração e decisão. O topo do funil, ele está longe da decisão de compra. Né? Então, você está focado em resolver os problemas do cliente. O cliente ainda não sabe nem que ele tem um problema. Então, por exemplo, eu posso colocar como passear com um cachorro medroso, um blog post. Né? Eu não estou falando nada da minha marca, não estou vendendo roupa de cachorro nem nada. Estou ajudando o meu cliente em algum problema. Então, é descoberta, ele está me descobrindo. Independente se ele for comprar comigo ou não, né, eu não sabe ainda que eu existo, eu estou ajudando ele de alguma maneira. Consideração. Consideração é quando conecta a descoberta ao problema. Então, por exemplo, né, foco nas soluções possíveis. Erros mais comuns de guardar ração. Então, eu coloco quais podem ser os erros mais comuns dele guardar ração. Ainda não estou falando sobre a minha marca, estou ajudando ele em um problema que ele tem, né, onde ele está descobrindo. E a decisão, que é o fundo, é o momento da decisão de compra. Então, por exemplo, como utilizar o Clip Scoop para guardar a ração do seu pet? Clip Scoop é um dos produtos que eu vendo no site. Aí eu consigo já falar da minha marca. Entendeu? Então, a pessoa já passou por todos os processos, já conheceu todos os processos, e aí, finalmente, ela vai comprar o meu produto. E, para terminar, para finalizar com vocês, eu deixei essa frase: a melhor forma de encontrar o seu cliente é ser encontrado por ele. O marketing de conteúdo, ele traz isso para vocês. Não é vocês que vão procurar os seus clientes, sim, eles que vão procurar vocês. Muito obrigada, desejo sucesso a todos vocês, e obrigado pela oportunidade.